Bom dia, gente. Eu queria falar hoje com vocês a respeito da Babilônia. No meio da semana eu já estava achando que eu ia pregar algo, e aí ontem eu fiquei durante o dia pensando. Quando eu cheguei em casa e abri a Bíblia, comecei a ler o texto que eu estava pensando em pregar, em falar, e aquilo parecia que eu estava lendo nada, e eu comecei a falar com Deus, e enfim, seja o que Ele quiser. Antes de falar do que é Babilônia, para chegar na Babilônia, eu queria contar a história da Bíblia até a Babilônia. Sempre que a gente ouve falar de Babilônia, Apocalipse fala muito de Babilônia, e a gente já ouviu um monte de coisa a respeito disso. Eu já ouvi até seminários sobre Babilônia, sobre a Igreja Católica, e eu, na minha visão, na minha intimidade com Deus, entendi que não é isso. Que é a igreja sim, mas não a católica. Mas é a igreja prostituída, a igreja embriagada. Mas a Babilônia, ela é uma consequência, ela não é algo criado por Deus no sentido de que tinha que existir. Ela é só um estado do homem, ela é um lugar para o homem. Assim como Éden era um lugar, assim como Canaã, a terra prometida, era um lugar que tinha um sentido profético por trás daquilo, a Babilônia também tem. O homem é levado para esses lugares. O homem foi colocado no Éden, o homem foi levado para Canaã e o homem foi levado cativo para a Babilônia. O homem foi levado para o Egito. Isso são estados do homem diante de Deus, situações em que o homem se coloca e que o leva para essas situações, para esses lugares. O Éden, o propósito do Éden não era um lugar para o homem viver. A terra já estava pronta quando Deus plantou o Éden. E a terra toda era linda e era toda bonita. O Éden era um lugar de intimidade, ele representa um lugar de intimidade. Por isso que a Bíblia diz, quando eles saíram do Éden, a Bíblia fala assim, e Adão não havia conhecido a Eva. Ou seja, Adão não tinha tido intimidade com essa mulher enquanto eles estavam no Éden. Isso vai te fazer pensar, nossa, então era pouco tempo, porque senão ele não ia aguentar. Ou você tentar entender que isso é um lugar que pode ser que nas loucuras da minha cabeça, um dia a gente descubra em Deus que era só profeticamente um lugar de intimidade com Deus. Que não era necessariamente um lugar físico. E por favor, não saia por aí dizendo que eu disse que o Éden não existiu. Isso é o que eu dentro de mim tento entender, que o Éden foi Deus plantando um lugar no meio da onde o homem habitava, para poder se relacionar. E por isso o homem não conheceu a mulher dele. Porque ali não era lugar deles gerarem, ali era lugar deles se relacionarem com Deus. Não era para produzir nada, inclusive filhos. Eles iam produzir isso como resultado da intimidade. E quando eles saem dali, a Bíblia fala, eu vou ler o texto para vocês, um pedacinho de um versículo só, não precisa abrir. E o Senhor Deus, está em Gênesis 3, 23, e o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, ou seja, o homem passou a ser responsável por cuidar da própria natureza. Ou seja, você vai lavrar a terra da qual você foi feito. Você foi feito de pó, e agora a sua responsabilidade é cuidar do pó. É tratar os outros, é lavrar a vida dos outros, que vai começar a ter problema por causa do que você fez. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho para chegar na árvore da vida, que é Jesus, passou a ser rodeado por uma espada. O que é espada na Bíblia? Efésios, palavra. Uma palavra inflamada. Ou seja, o caminho até Cristo agora é uma palavra ardente, pesada, é quase que Deus inflamado. Leis, coisas duras para conseguir se chegar até a árvore agora. Deus colocou isso para guardar, para que o homem não passasse, porque se ele passasse do começo da árvore da vida, aí tinha perdido tudo. Deus faz isso, ele torna o caminho até esse lugar de intimidade difícil agora, penoso. Por isso Jesus teve que pagar um alto preço, ele teve que pagar pelo trabalho que se tinha para chegar. Agora eu tenho livre acesso a essa árvore, porque esse trabalho foi feito. Mas antes ele estava protegido por algo trabalhoso, pesado. E quando o homem sai dali, Deus começa um plano B. Na sentença para Eva, ele já lança o plano, da sua semente, eu vou levantar aquele que vai pisar na cabeça da serpente.
Só que Deus, a partir dali, começa a trabalhar no sentido de alguém resolver o problema que Adão tinha feito. Então, 10 gerações depois de Adão, ele chega em Noé e fala: Noé, vamos resolver? Eu vou lavar a terra, vamos batizar a terra. Começar de novo, nascer de novo. Quando começa com Noé, ele começa de novo a mesma história, as mesmas bênçãos sobre a vida de Noé. E Noé, começa para mim de novo. Aí Noé pega e amaldiçoa o filho dele. O que antes era uma semente, Noé andando, agora Noé abençoou 2 filhos e amaldiçoou um. Isso já se separou, são 2 raízes agora, indo para cada uma para um lado. A raiz que foi amaldiçoada, Cão, não tem entendimento de pai, ele não tem descendência. Então, quando ele olha para trás da herança e do propósito que o pai tinha para deixar para ele, bênção de pai era destino, não era dinheiro. Então, quando você ora falando para Deus, me abençoe, você precisa entender o que significa a palavra bênção. É a mesma bênção que você pedia para o seu pai quando você era pequeno. Você não pedia dinheiro, você falava: sua bênção não é terra, sua bênção é me dar uma palavra. E isso era a bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Liberação de um propósito na sua vida, cobertura. E Cão não recebeu isso, então ele olha para trás e fala: não tem nada para eu chamar, eu não tenho um propósito. Os outros filhos têm. E de multiplicar, vos espalhar, a gente vai cumprir esse propósito. Deus é geracional. Então passa de Noé o propósito para os filhos. Aquele filho não tem. Então quando ele começa a andar, ele para no meio do caminho. Ele fala: não tenho para onde ir. Eu não tenho um ir de multiplicar. Ele para, escraviza os irmãos e começa a fundar uma cidade. Então ele fala: façamos uma torre e um nome. Um nome por quê? Porque eu não tenho mais sobrenome. Eu perdi, meu pai cortou eu da descendência. Eu preciso fazer a minha família agora. E façamos uma torre. Sempre que eu olho para essa torre, eu penso na loucura de que esse cara, o que ele ia querer fazer uma torre? Para quem ver? Não tinha mais ninguém na terra. Tinha o povo dele e o povo dos irmãos que foi para o outro lado do mundo. Eu imagino que ele fez essa torre falando: se Deus mandar água, a gente sobe e se salva. O único propósito é que ele queria fazer algo grande, mas ele fala para que a gente se torne conhecido. E ele começa a construir esse novo império baseado em si, que não começa no seu pai. E isso se torna Babel. Isso era a Torre de Babel. E o único propósito é a gente ficar conhecido e ter um nome. Mas ele veio da descendência de Noé? Sim. Ele começou na mesma raiz que Deus tinha dito e tinha abençoado, que era Noé. Mas ele para e começa a construir para si algo grande. E aí Deus traz confusão ali no meio para que a obra pare. E eles se espalham. E nesse espalhar eles enchem a terra de maldição, com várias misturas de povos. Aí Deus pega uma geração, 74 homens, se eu não me engano, a Bíblia fala que a geração do homem é entre 70 e 80 anos. Deus pega uma geração e põe dentro do Egito, os descendentes de Jacó. Depois você lê isso lá em Gênesis. Uma geração entrou. E quando eles vão sair, a Bíblia fala que um exército sai. Então Deus pega aquilo e usa o Egito como um ventre, para gerar, para fazer aquele povo crescer. Por quê? Porque Deus precisava de um exército para poder entrar naquela terra e limpar o que ele tinha feito. Então quando Deus vem em Abraão, a chamada para Abraão não é a mesma chamada de Noé. A chamada para Noé é: onde você está agora, vai e se multiplica. Para Abraão não, porque já tinha outro propósito agora. Abraão, agora não é só você espalhar a sua natureza. Agora a gente precisa limpar o que foi feito, tirar o que está sujo, para depois espalhar essa semente. Então Deus não vira para Abraão só e fala: vamos começar de novo. Vai, espalha a semente. Ele fala: não, agora demora um pouco mais. Você precisa ter um filho. Esse filho vai ter outro filho, esse outro vai ter 12. Esses 12 vão entrar com as famílias dentro do Egito, vão passar 430 anos, vão crescer, sai um exército, limpa aquela terra cheia de maldição. Aí sim, comecem a viver o meu propósito. Tudo isso debaixo de Deus. Deus como governante disso. E Babel ficou lá, o princípio de Babel ficou lá. Quando a Bíblia fala da Babilônia, ela diz que a Babilônia, eu já não sei mais se está na Bíblia ou se eu estudei isso, mas a Babilônia é o Iraque, um pedaço do Iraque hoje, e ele é regado na beirada da Babilônia. Outro dia eu vi um documentário sobre a Babilônia. Passava o rio Eufrates, ou seja, a Babilônia bebe do Eufrates. Sabe onde o Eufrates nascia? No Éden.
era um dos 4 rios. Ou seja, a Babilônia, ela é suprida, ela bebe daquilo, mas ela não fornece aquilo, não sai dela, mas ela está lá. E fica lá um monumento, alguma coisa, um pedaço de torre, porque aquele povo vai todo embora e abandona aquilo. E é a maneira de Deus parar aquilo. E quando esse povo vai e não faz o que Deus pede, o povo de Abraão, os filhos de Abraão entram na terra, mas não tiram tudo que tinha de errado, não tiram os outros povos, as outras descendências, o que acontece? Eles começam a se misturar e gerar povos impuros ali no meio. Mas até ali Deus vinha sempre. O livro de Juízes é só isso. O povo toma a terra no começo, capítulo 1, Judá sobe com Simeão e começa a conquistar a terra. Mas todas as tribos que vêm atrás não tiram os povos. Então todo o livro de Juízes é o quê? O povo estava bem, tinha paz na terra. Aí esse povo começa a se misturar, no sentido de que eles casaram com mulheres estranhas e agora começam a servir os deuses delas. Começam a permitir que os deuses dessas mulheres tenham espaço ali no meio. Aí vem juízo. Aí esse povo começa a chorar e clamar a Deus, Deus traz um libertador. Tem paz na terra. Aí esse povo faz de novo. Esse povo outra vez começa a servir. Esquecem-se do juiz que veio, começam a servir. E aí outra vez, Deus traz juízo sobre a terra. E isso geração após geração, sem parar. Até que chega Samuel. E Samuel é um juiz, e é o último juiz. Só que Samuel, ele é prometido para Ana. Deus pega Samuel, coloca ele para morar na casa de Eli. E ele cresce debaixo da vontade de Deus. E ele é o maior profeta até aquele tempo. Ele é o maior homem depois de Moisés ali, talvez, que Deus tenha levantado para cuidar daquela nação. Só que ele não cuida dos filhos. O modelo que ele leva para os filhos é o mesmo modelo que ele viu de Eli, filhos corrompidos. Então quando chega no fim da vida de Samuel, as pessoas falam: Samuel, você foi o cara, você foi muito bom, mas os seus filhos não prestam. A gente não quer ser governado pelos seus filhos, então nós queremos um rei. E aí entra talvez a pior consequência que já houve para a nação de Israel: a entrada de um rei. Por quê? Porque até aquele momento, quando um homem errava, o que Deus fazia? Levantava outro. Ele olha para Eli e fala: Eli está todo torto. Samuel, vem cá, vou levantar você. Por quê? Porque Deus não tinha obrigatoriedade geracional em cima de um homem, ele tinha em cima de uma nação. Então quando o governante de Israel errava, ele tirava aquele governante, pegava outro de Israel e colocava e estava tudo certo. A partir do momento que ele instituiu um Deus, um rei, o que ele fez? Ele pegou o governo que estava nele como pai, e como pai ele pode transferir esse governo para qualquer um dos seus herdeiros, Deus. Então Josué era descendente de Moisés? Não. Por que então que não foi um filho de Moisés que assumiu? Porque até ali o homem, ele só ouvia Deus e ia à frente, não estava nele a figura do governo. E tenta entender isso, porque pode ser que um dia que você me ouça falar que Moisés era a figura de governo, e era. Mas nesse contexto, Moisés não era por descendência direito ao trono, até porque não tinha trono. Então podia ser Josué depois, porque Josué também era filho do rei, porque até ali o rei era Deus. A partir do momento que Deus pega isso e transfere para um homem, obrigatoriamente, quem sucede esse homem? Seu filho. E isso foi a desgraça do povo. Porque Deus não podia mais vir agora, porque ele não passa por cima das suas leis, e falar assim: Saul está todo arrebentado, não quero Jonatas também. O que ele tem que fazer para Davi assumir o trono? Todos os filhos de Saul morrem, porque senão legalmente não seria de Davi o trono, e Deus não iria infringir lei. Por isso que até Jonatas, a gente falou sobre isso umas 2 semanas, sem saber, e profeticamente o que ele faz? Ele pega a sua capa, suas armas e dá para Davi de presente, por amizade. Mas o que ele estava fazendo? Transferindo sua capa, ou seja, seu propósito, seu ministério, para Davi. Ele já fez isso. Então espiritualmente ele transferiu, assim como Esaú transferiu para Jacó. E para efeito de leis, ele morre, não tem mais filhos, o trono fica vago.
Isso dá direito de Deus falar, não tem filhos, não tem descendência, então eu vou escolher outro. E eu vejo Deus fazendo isso, porque se Deus não fizesse, nenhum bom exemplo Ele teria deixado. Ele teria falado, eu vou ter que pegar o próprio filho agora. E teria que fazer isso. Então quando vem Davi é a manifestação do Cristo. Ele é a manifestação do coração de Deus. Ele é o exemplo, cravado, é como se fosse uma estátua para que as pessoas pudessem olhar e ter a referência do coração de Deus, eternamente. E Deus põe ele como rei, prefigurando já o Messias. E Davi cria coisas, estabelece coisas que não foram criadas por Deus. Ele, pelo coração, resolveu fazer para Deus. Então ele cria um modelo de adoração. E no reino de Davi, muitos anos depois de quando Judá entrou na terra junto com Simeão, só no reino de Davi eles tomaram posse de toda a promessa que tinha sido feita a Abraão. Até ali aquele povo entrava nas terras até o que precisava. Então eles colocavam o pé até aqui, aqui já cabe nossa casa, nossas vacas, tá bom até aqui. Não precisa nem tocar o povo que está ali, nem ocupar a terra. Eu já consigo ir na igreja, não precisa deixar de estar naquelas mesas de escarnecedores. Eu já senti o Espírito Santo, não precisa deixar de ter relacionamento com aquele ou com aquele outro, ou deixar de assistir isso ou ver aquilo. Eu não ocupo a terra toda a promessa, uma terra inteira remida. Por quê? Porque já está bom, já me satisfaz. Só que eles não tinham entendido que o propósito de entrar naquela terra não era atender a necessidade deles de terra, era atender a necessidade de Deus de remissão. Eles estavam cumprindo um propósito para Deus e como consequência iam ganhar uma terra que mana leite e mel. Era só isso. Mas por não entender isso, eu vou para a igreja porque me disseram, Deus vai me abençoar, meu casamento vai ser feliz. Quem dera todos os casamentos fossem felizes na igreja. Não vão ser, porque depende de duas pessoas quererem. Então Deus, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Tem que você querer, tomar vergonha, parar de fazer o que você sabe que está errado, querer ouvir sua esposa, ouvir seu marido. Então eu posso ser infeliz no casamento e cumprir propósito? Pode, e abençoado por Deus. Moisés nem cuidar dos filhos direito cuidava. Não circuncidou nem os próprios filhos, quanto mais uma nação. E depois Josué teve que fazer. E mesmo assim foi usado por Deus? Sim. Deus usa homens imperfeitos. Até onde você vai é outra coisa. E o quanto você vai desfrutar dessa terra é outra coisa. E principalmente, o que seus filhos vão comer depois é outra coisa. Quando Davi está levando o reino dele, ele convive com Joabe. E Joabe era um cara sanguinário. Joabe era fiel a Davi ao extremo. Davi resolve matar o cara lá, o Urias. Ele pega um bilhete, bota no bolso de Urias, porque sabia que Urias não ia ler, e fala, leva isso para Joabe. Joabe pega, olha e fala, entendi, Davi quer que eu mato ele. E quando ele volta para casa, ele descobre que Davi queria matar, porque Davi tinha pego a mulher dele. E mesmo assim, na hora de tomar uma cidade, que é para entrar, ele fala, manda chamar Davi, porque senão eles vão me honrar e falar que eu que conquistei. E não pode ser minha honra, tem que ser do rei. Olha o caráter desse cara, de honrar Davi. Mas ele era sanguinário. Ele não podia ver uma brecha para matar. Matou um monte de gente que Davi não queria que morresse. E Davi não falava nada, porque falava pela lei, na dureza das coisas. Ele está certo, é que Davi tinha um coração que se movia em misericórdia. Então ele mata até o filho de Davi, Absalão. E Davi chora. E fala, esse cara é sanguinário. E Davi convive com ele. Mas quando Davi morre, no leito de morte, ele fala assim para Salomão, mata Joabe. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Ele estava falando, primeiro, eu tenho uma dívida de gratidão com ele, você não. Eu, Davi, cresci na favela, cresci no meio de bandido, eu sei lidar com esse povo. Você, filho, você cresceu em berço de ouro. Se você não matar esse cara, ele te pega na estutícia. É você quando não se livra de algumas coisas na sua vida, porque você aprendeu a lidar com aquilo. Seu filho não sabe. E o diabo está só olhando. E seu filho está olhando tudo que você faz. Ele está olhando a mesa que você senta, que está cheia de bebida. E você fala, eu não bebo, tá? E seu filho está só aqui, ó. E um dia ele vai achar que ele pode sentar também, porque o meu pai sentou. Só que ele não tem a malícia que você tem. Ele não passou por coisas na vida que você passou. E se você quer que ele passe, então tudo bem, faça.
Porque ele vai ter que cair, conseguir levantar, para um dia falar, eu tenho cicatrizes. Salomão não tinha cicatrizes de Davi. Cuidado com esses exemplos que você dá, achando que está sob controle. Seus filhos vão reproduzir exponencialmente aquilo que você faz. Eles não têm controle sobre isso. O que te deu controle sobre isso foi muita dor e muita cicatriz na vida, que te faz hoje conseguir andar em alguns lugares sem se contaminar e sem se corromper. Seus filhos não conseguem. E Davi faz isso. Só que quando Davi morre, o primeiro filho dele, Salomão, já não segue. Já não faz. E aí o que começa a acontecer com a nação toda? Colher do fruto da escolha do seu rei. Porque Deus já não vinha agora dizendo, então eu vou arrancar o rei. Tanto é que quando ele separa as tribos, em Roboão ele fala, eu vou rasgar o reinado, por causa de Salomão. Ele fala, mas eu vou conservar a semente de Davi no trono. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. Eu não posso passar por cima daquilo que eu prometi. Então eu estou levantando mesmo outro homem de outra tribo para começar algo aqui dentro. Mas essa aqui tem que continuar, porque eu tenho um vínculo com ele. E é dessa daqui que vem o Cristo. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloquei a minha monarquia em cima desse homem, o Cristo tem que vir debaixo dele. Isso é uma lei. Só que esse mesmo Davi que conquistou toda a terra, ele já começa o reinado dele dizendo, não podemos deixar os jebuseus lá do lado. Mas eles vivem com a gente durante tantos anos. Arranca tudo, não pode ficar nada. E ele leva Israel ao ápice da adoração. Ele ensina o povo o que era adoração, muito além do que oferta. Ele deixa o legado para aquele povo. Esse povo que está no ápice começa a cair. Eles saem do Egito, chegam no pico de adoração em Davi, e depois começam a descer. E aí quando você vai ler o livro de 2 Reis, já em 1 Reis tem isso, 1 e 2 Reis você vai vendo assim, e o filho tal não fez como Davi seu pai, modelo de pai, mas fez pior do que o seu pai tal. Ele vai agravando cada vez mais a situação, e eles começam a descer, e o término dessa queda é onde? Babilônia. No fim disso, com Jeoacás, se eu não me engano, eles vão presos para a Babilônia. Eles saem de um cativeiro, que foi um lugar que Deus preparou para eles se multiplicarem, e terminam num outro que eles foram levados. Eles entraram lá. Por que eles entraram? Por não ter modelo de paternidade, ou por ter um modelo, mas não seguir. Então eles seguiam um modelo natural. Isso que eu falei agora, seus filhos vão fazer exponencialmente mais. É isso, esses reis. E fizeram pior do que os seus pais. Ou alguns deles, a Bíblia fala, e fez como seu pai Davi, e não como seu pai tal. Ou seja, ele escolheu um modelo que Deus colocou para ele de paternidade, e não o pai natural dele. E por isso ele conseguiu restaurar algumas coisas. Mas quando vem o filho dele volta e começa a piorar tudo. E isso termina na Babilônia. O que era a Babilônia? Um servo de Deus. A Babilônia era serva de Deus. A Bíblia chama Ciro de meu servo. O governador da Babilônia trabalhava para Deus. E Deus fala, eu vou levar vocês para lá. O que era a Babilônia? Ao contrário da maioria dos reinos, a Babilônia, quando prendia os povos, ela chegava na nação, escolhia o que tinha de melhor, inclusive pessoas. A Bíblia fala que eles saquearam a cidade, levaram o que tinha de bom da cidade, inclusive as pessoas, e deixaram só alguns vinheteiros e lavradores. Ou seja, deixaram quem não tinha estudo, deixaram quem não gerava dinheiro, deixaram o que tinha de ruim ali, e pegaram tudo o que tinha de bom. E a Babilônia foi um dos reinos mais lindos da terra, aos olhos humanos. Por quê? Porque ela agregava nela tudo que tinha de bom nas outras nações, bons aos olhos. Por isso que Daniel é colocado na mesa do rei, que ele era sábio. Os outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, também eram jovens sábios. Então eles vão agregando inteligência. Uma nação, e ela permitia que você praticasse sua religião lá dentro. Então lá dentro tinha um sincretismo religioso muito grande. Pode adorar seu Deus aqui, não tem problema. Aqui a gente é de Deus também. Só que a gente não gera o Eufrates para banhar os outros, nós bebemos dele. O que nós precisamos, nós tiramos dele. A igreja.
Uma igreja que valoriza tudo que tem de bom, e eu quero para cá o que tem de bom, os valores. Sim, nós também usamos a Bíblia. Bíblia. Tudo é a Bíblia. Nós nos movemos por sabedoria humana. Essa é a Babilônia. E ela embriaga os reis da terra. Quem são os reis da terra? Quem são? Eu, você, nós somos os reis da terra. E ela embriaga com o seu vinho. Vinho na Bíblia é o que? Cristo. Mas ela usa o seu. E ela embriaga com uma versão de Cristo. E eu entro naquilo. E eu ando embriagado no meio daquilo. Deus, quando coloca esse povo lá, a profecia é de que eles ficariam lá dentro 70 anos. O que é 70? Uma geração. Por que uma geração? Porque o problema era a geração que passava de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Então a intenção de Deus é: eu rompo um elo dessa corrente. Profeticamente eu quebro um elo, eu tiro um pai para filho, e quando esse povo sai, eles saem sem o pai, sem o elo anterior, e eu posso começar do zero com eles, sem passar por cima dos princípios que eu mesmo estabeleci. Eles não matam o rei de Israel quando eles levam. Eles cegam ele. E colocam cadeias nos seus braços. Então quando ela te leva para a Babilônia, ela te cega. Você perde a capacidade de identificar o caminho. Então é por aqui, eu estou dizendo que é por aqui. Não, mas eu entendi. Não, é por aqui, você é cego. Você não tem capacidade de enxergar, de discernir. Eu estou dizendo que é por aqui. E um cego diz, amém. E ele vai, com as mãos presas em cadeias de bronze. Bronze era o mesmo material que era usado nos instrumentos de oferecer adoração. A bacia era de ouro, gasofilaço, tudo tinha ouro. Em algumas coisas prata, mas o bronze era para ferramentas de trabalho. Então ele amarra as mãos desse homem com cadeias de bronze. Ou seja, cego trabalhando para mim. E assim era constituída a linda Babilônia. E Deus diz que essa Babilônia existe até hoje. E ela tem um propósito no reino: embriagar pessoas. Só que do Egito Deus tira você. Ele envia um homem forte lá, um braço forte, e ele arranca. Da Babilônia não. Abre sua Bíblia em Jeremias. Vamos ler a Bíblia, vocês falam que eu não sou crente depois. Jeremias 51. Versículo 6. Fugir do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma, cada um por si. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo de vingança do Senhor, e lhe dará a recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão de quem? Do Senhor. A Babilônia estava na mão de Deus, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações por isso, as nações enlouqueceram. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra. Deus não tira ninguém da Babilônia. Eu estou orando, eu já ouvi muito isso, eu estou orando para o Senhor. Deixa eu te falar, você vai orar a vida inteira. Deus não vai vir tomar sua mão e falar, sai, eu vou te levar. Não, porque Ele já te deu uma coisa chamada Espírito Santo. Ele já te deu uma coisa chamada palavra. A coragem para se mover é sua. A coragem para andar, Ele não toma essa decisão. Se você continuar lendo esse texto todo, quando, como que é o nome? Zorobabel, que foi o príncipe que Deus levantou, príncipe, o modo de Deus chamar, para chamar o povo, a Bíblia diz que eles ficam do lado de fora e falam, arqueiros, atirai contra a Babilônia, e fala, povo meu, sai dela, sai desse sistema, sai debaixo desse governo, Deus não vai tirar.
E quando esse povo sai, a Bíblia chama ele de cativos da Babilônia. E Deus coloca no coração do próprio rei da Babilônia que libere esse povo para voltar para a terra, para reconstruir tudo, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Deus permite que eles vão para lá. Mas quem vai? Quem quer. Lê o livro de Esdras depois, o livro de Neemias, que são os reconstrutores desse período. Você vê o trabalho que eles têm, e pessoas com medo de ir, porque eles tinham medo de ser assaltados no meio do caminho. Eles iam andar muitos quilômetros da Babilônia até Jerusalém, carregando ouro. Eles estavam levando todos os instrumentos do templo, e eles tinham medo de assaltantes, porque eles não tinham mais exército. Era um bando de escravos sendo liberto, e eles têm uma palavra de Deus, de que pode ir, que eu vou guardar vocês. Mas a primeira coisa que dava para eles era medo de sair. Por quê? Porque aqui na Babilônia, apesar de às vezes a gente ter que se dobrar algumas coisas, o rei de vez em quando faz uma estátua, aí todo mundo tem que se dobrar no pé dela. O rei é meio louco, às vezes dá umas loucuras nele, ele vai para o meio do mato, começa a comer grama. Tem loucura aqui no meio? Tem, mas eu ainda tenho esperança nela. A gente está orando para Deus transformar. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a. Querido, quando eu falo Babilônia é a igreja, não adianta você lembrar de uma placa. Babilônia é um sistema que move igrejas. Isso não tem a ver com uma denominação. É lógico que quem governa, quem tem autoridade sobre aquele lugar, vai manifestar o que está nele. E se ele ainda bebe desse sistema, é o que ele vai dar para os filhos. Você dá do que você tem. Mas não adianta você apontar para uma placa. Esse sistema, ele está infiltrado em tudo quanto é lugar. O sai dela é sai e volta para onde? Para Jerusalém, para o templo, para o princípio das coisas. Isso não é um lugar físico para a gente. Nossa, Jerusalém é outra. Mas esse povo volta em duas etapas. Quando eles retornam para a Babilônia, eles retornam em Esdras e em Neemias. São os dois que voltam para lá. O primeiro que volta é Esdras, até na ordem do livro. E vem Neemias. Minto, queridos, é o inverso. Quem vem primeiro é Neemias. E a função de Neemias: restabelecer muros e portas, reconstruir a proteção do lugar. E depois vem Esdras, trazendo os instrumentos do templo para restabelecer o templo e o altar. Abre sua Bíblia no livro de Esdras. Um pouco antes de Jó. Esdras 2. Versículo 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, ou não puderam provar, se de Israel eram. Os filhos de Elaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos de sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado o seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdote. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. O que aconteceu, gente? Até ali, você precisa entender a importância na Bíblia das genealogias. Porque tudo que nos dá direito em Deus, tudo,
Depois que Saul foi colocado, que o povo resolveu pedir um rei, a partir dali, todo direito vem por descendência. Antes esse direito de serviço tinha a ver com as 12 tribos só. Agora o direito de governo vem pela descendência de Saul. Mas em tudo, desde Adão até hoje, tudo vem por descendência. Por isso a Bíblia faz questão de falar esse filho desse, filho desse, filho desse. E quando chega em Adão, ele diz, e Adão de Deus. Ou seja, Adão era filho de Deus. Então a sua descendência hoje, que te dá direito a chamar Deus de pai, começou lá no Adão. Depois nós saímos da do Adão e entramos na do Cristo. Mas sempre é pela descendência, sempre vai ser. Não existe filho de Deus sem pai. Quando esses homens vão presos, eles fizeram questão, eles tinham a necessidade de registrar toda a descendência. Eles tinham os rolos, é como se os oficiais de cartório andassem com os arquivos do lado, para provar, eu faço parte disso aí, eu venho de Abraão também. Então quando esse cara estava pobre, ele tinha que ir lá na genealogia e mostrar, não, eu sou dessa tribo, que é filho desse, então já se sabia qual terra era de direito dele. Então se ele é pobre e escravo, ele pode esperar o ano do jubileu, que vai ser restituído. Mas por quê? Porque ele prova a descendência. Quando esse povo vai preso, quando voltam, tem 652 homens que não conseguem provar essa descendência. Eles estão lá, talvez por costumes, por afeição, por qualquer coisa, por conviverem juntos, todos até sabiam que eles eram hebreus, então eles voltam junto, mas eles não conseguiram provar que eram. Por não conseguir provar, versículo 62, foram rejeitados ao sacerdócio, e que não tocassem em coisas santas. O que estava dizendo para eles? Vocês podem até conviver no nosso meio, viver aqui na nossa terra, mas vocês não podem ministrar diante de Deus. Por quê? Porque vocês não conseguem provar quem é o pai de vocês. Vocês não conseguem provar se tem direito a isso. E isso acontece com os cativos da Babilônia. Muitos foram tão amassados no lugar que estavam, tão rechaçados, que perderam toda a referência de pai. E passaram a olhar para o rei, para o governador da Babilônia, como sendo a figura. E se vincular àquela figura. E quebrou os laços anteriores. Então quando ele sai da Babilônia, ele sai, tipo, eu não tenho pai. O que eu tinha antes era um governador. Eu tinha alguém que mandava na minha vida, bom ou ruim, mas pelo menos eu tinha ali. E agora que eu saí, eu não tenho essa referência dentro de mim, eu não tenho identificação de pai. E se eu não sou sarado disso, de duas uma, ou eu não consigo mais ministrar diante de Deus, eu não consigo exercer mais sacerdócio, porque eu perdi toda essa referência, eu estou tentando fazer isso sozinho, e é proibido. Não podem tocar nas coisas santas, não podem exercer sacerdócio. Ou sabe o que eu faço? A mesma coisa de cão. Não tenho pai, aí eu fundo a minha. Eu vou começar a minha agora. Porque eu estou tão desiludido, eu estou tão sem referência para trás de mim, que eu começo uma coisa nova. Mas Deus é geracional. Ele sempre tem que puxar através de paternidade. Se Deus virar para você e disser assim para você, eu vou começar em você. Esse negócio de paternidade para você, não ouça. Eu vou começar em você algo. Segue. Sabendo de todas as consequências se você ouvir errado. Eu sofri durante alguns anos, porque eu chorava pedindo para Deus um pai. Eu não sabia que o nome era esse, mas eu pedia. Eu preciso de alguém, eu preciso de uma referência. Porque o Senhor está me chamando para o ministério, está me mandando fazer coisas, mas eu olho para o cara que é meu pastor, não é. Se eu for ouvir ele, eu paro até com o que eu estou fazendo. E aí eu era confrontado. Você está em pecado, você está em rebeldia, você não está me ouvindo. Eu virava, eu falava assim, fala com Deus, Ele que me mandou fazer. Isso não respondia o que ele estava me questionando. E aí eu ia desesperado falar com Deus, e chorava, e me arrebentava em Deus, me acusando, eu devo estar errado mesmo, até que um dia, depois de 3 anos, Deus tomou uma pessoa para falar comigo. Falar, você vive, e falar coisas que eu não tinha falado para ninguém. Você vive me pedindo um pai. Ele falou assim, um pai, não era isso que eu pedia,
Mas no fim era: eu não vou dar. Sou eu quem estou fazendo isso com você, para você poder fazer isso em outros depois. Mas um dia eu vou te dar alguém. Eu falei: mas você falou que não vai dar, agora você está falando que depois vai dar. E depois eu entendi até o que significava isso. Ele me deu, mas que exerce só no espiritual. Eu não tenho ninguém hoje encostado em mim. Mas espiritualmente eu sei que tem alguém, Deus sabe quem é, e eu tenho uma certa relação, mas que não funciona da forma que Deus me ensinou a funcionar. Você precisa circuncidar pessoas, você precisa tocar na intimidade de pessoas, você precisa curar a alma dessas pessoas para elas poderem voltar a exercer sacerdócio. Você precisa ser esse pai que a Babilônia perdeu. E Deus é um Deus de levantar pais. Para quê? Para sarar os cativos da Babilônia. Para dar descendência àqueles que perderam essa descendência enquanto estavam presos. Porque se eles não receberem, ou eles vão passar a vida sem exercer sacerdócio, embora desfrutem do que está acontecendo na igreja, eles vão no culto, eles participam, eles são crianças a vida inteira. Sentam, comem, voltam para o trabalho deles. Aí vem no domingo, é crente no domingo e participa, e depois volta para o trabalho deles. E aí eles vêm diante de Deus falando: Deus, o Senhor podia ajudar a trocar do carro, Senhor, é isso, e Deus fala: esses são os cativos sem descendência. Porque como eles não têm descendência aprovada, eles não têm direito à terra, eles não têm direito a nada. Eles vivem da misericórdia que as outras nações dão para eles. Vivem de misericórdia. Vive de bater na porta de Judá e fala: Judá, eu preciso de um pedacinho de terra para plantar um pouco, minha família vai ficar com fome. E Judá fala: você é aquele que não tem pai, sou eu, planta aí. Mas eles nunca conseguem criar, reproduzir e deixar para os filhos, porque eles não têm pai. Então ou vive se batendo na porta a vida inteira e não consegue entender por que o ministério de alguns flui, por que comigo eu não cresço em Deus. Por que até hoje eu não passei de fase? Eu estou na igreja, eu fui evangélico a vida inteira, me converti tem 5 anos. E até ali, eu não entendi, eu achava que era isso: eu vou trabalhar e vou orar para Deus abençoar meu trabalho. Mas quem disse que aquele trabalho era meu? Você já perguntou para Deus se esse trabalho que você tem é o que Ele tem para você? Porque se a Bíblia diz, Salmo 139, que seus dias foram escritos na eternidade, já estava escrito lá o que você ia ser. Você sabe o que você ia ser? Você sabe o que eles faziam quando levavam as pessoas para a Babilônia? Mudavam o nome. Daniel vira Belsazar. Por quê? Nome na Bíblia diz respeito a propósito. Quando Deus tinha algo para fazer na vida de alguém, Ele mudava o nome, porque o nome diz respeito a quem você é. A Clara é Oliveira. Quem você é? Filha do Jean. Continua o propósito da vida do Jean. É sempre assim. Deus é um Deus geracional. Filho de rei é rei. Pode até ser que ela exerça esse reinado em outro lugar, mas ela vai continuar o que eu comecei. Esse é o propósito. Mas se nem eu sei o que tem para mim, como é que eu tenho algo para deixar para os meus filhos? Eu não sei qual a porção da terra é minha. Porque não foi assim: a terra de Canaã está lá, vocês entram lá e dividem lá. Não. Essa terra que vai daqui até aqui é dessa tribo. Essa outra daqui até aqui é da outra. Deus decidiu já o propósito de cada um, o que cada um teria que limpar na terra. Deus já estabeleceu isso para o povo. Mas quem não tem pai, qual é a sua terra? Qualquer uma. Eu comecei assim, meu pai era mecânico, aí eu comecei a trabalhar com a mecânica dele e foi assumir a descendência do meu pai, daqui. Mas seu pai daqui já cumpriu o propósito de Deus para ele? Não. Então eu também não vou cumprir, porque eu vou seguir o dele. O de Davi era cuidar de ovelha, porque o pai dele era pastor. Aí Deus tem que ir lá e arrancar ele da casa dele. Fala: não, sai da casa de Jessé, agora você vai para a casa de Saul. Por quê? Porque você vai ser rei. Então você tem que ser criado na casa de um rei. Se ele é corrupto, não, é outra história. Mas você vai reproduzir de acordo com a paternidade que está sobre você. Por isso que Saul chama Davi de filho. Davi chama Saul de pai. Porque eu te tiro daqui para colocar você debaixo do propósito que eu tenho para você. O que você vai achar no céu com uma pedra branca? Seu nome. Por quê? Porque seu propósito pleno você vai ver lá. Então, enquanto aqui você está andando debaixo do seu próprio nome, você está cumprindo um destino que foi dado pelo seu pai terreno, assim como o seu nome foi dado por ele. E você anda em cima desse. E às vezes entra na Babilônia e até esse rompe. Porque você começa a se mover diferente até mesmo do seu pai terreno. E quando sai dela, sai sem saber quem sou eu, onde estou, o que eu faço. E chega no reino, o reino espiritual,
bate o olho em você e fala: quem é você? O inferno bate o olho em você e fala: quem é você? E ele faz isso. Filho de Seva, expulsando o demônio: quem é você? Eu conheço Paulo, tal. Vocês são filhos de Seva. Seva não tem autoridade para me enfrentar. Todas as vezes que você vai se mover no mundo espiritual, então eu saí de lá, vim para cá, ou fui para ali, ou fui para outro lugar, e agora eu vou me mover igual esses que estão do meu lado. Eu entrei na igreja que é missões, a visão dessa igreja é missão. Então eu vou para a missão agora. Aí você bate de frente com a primeira coisa, Satanás fala: quem é você? Eu estou procurando nos livros, eu não te acho. Eu acabei de vir da Babilônia, não interessa, você não pode exercer sacerdócio. Volta para o banco, senta lá. Senta lá e vai pedir para alguém pôr a mão na sua cabeça quando o demônio vier na sua casa, porque você não tem direito de exercer esse sacerdócio. Porque você não tem paternidade. Não tem descendência antes de você. A primeira coisa, me colocar debaixo de paternidade. Entender que sem isso, sem uma descendência, eu não gero nada. O que paternidade terrena faz? E quando eu digo paternidade terrena, são homens levantados por Deus. Te ajuda a descobrir seu propósito. A Bíblia diz: não exerçam sacerdócio até que haja sacerdote com Urim e Tumim. Ou seja, até que Deus levante um homem que vai descobrir em Deus quem você é. Urim e Tumim era isso: lançar sortes abençoadas por Deus, para que Deus revelasse. Então Deus não fala: você vai lançar Urim e Tumim. Deus vai levantar um sacerdote que possa entrar na presença dele através das ferramentas que ele der, para virar para você e falar: você é de Judá. E como de Judá a sua terra é essa, essa e essa, e o seu propósito é exercer reinado. A bênção de Gênesis 49 sobre Judá: você vai exercer reinado. Você, Benjamim caça de manhã, despedaça à tarde. Levi, Levi, sua força matou muitas filhas aí, você está lascado. E assim por diante. Enquanto não houver esse sacerdote, você não descobre. Mas eu vou bater na porta de Deus quanto você quiser. Se Deus fosse disposto a quebrar princípios, Ele tinha já parado em Salomão. Para tudo, está tudo corrompido, eu vou pegar esse negócio de volta. E Deus fala: não, vocês pediram isso, a partir de agora é isso. A partir de agora você vai colher do seu pai. E se ele fizer errado, você está perdido. E por isso Deus tem que continuar até hoje levantar remidores. O que são remidores? Aqueles que assumem cobertura sobre quem perdeu o esposo. Boaz, uma mulher que estava fadada a morrer, porque não tinha mais ninguém para começar na família dela. Aí Deus levanta alguém que é de uma linhagem distante, era parente, mas não era o próprio esposo, e fala: vai lá, você é parente de sangue pelo menos. Você está debaixo do mesmo sangue de cordeiro que ele está. Vocês são da mesma família agora, são do Cristo. Então você, apesar de não ser o pai inicial dela, que morreu, que abandonou, vai você lá e assume. Paga o preço por ela. Paga o preço da descendência. Gera nela a descendência dela, para que a coisa continue. É isso, e só isso. Se eu não entender isso, eu vou continuar batendo na porta de Deus. Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa meu trabalho. Eu falei: você nem seu é. Mas vai, eu não vou deixar você morrer de fome. Você está na beiradinha da terra do Judá, plantando uma hortinha de alface ali. Mas não é o que eu tenho para você. Onde é que eu descubro isso? No sacerdote com Urim e Tumim. Como começa a restauração dos que voltam da Babilônia? Primeiro, tapo brechas no muro. A Bíblia fala que um homem sem domínio próprio é como cidade sem muros. Alguém que não controla o que ele é, não controla suas emoções, não controla suas vontades, seus desejos, é cidade sem muro. Ou seja, o inimigo entra e saqueia toda hora. Você constrói uma semana, 2 semanas de busca, mas não tem muro, não domino a mim mesmo. A hora que o diabo vê algo construído, fala: vamos lá, igual os midianitas, vamos entrar lá e saquear na hora da colheita. Entra, toma tudo, te arrebenta, e você volta para o chão e começa tudo de novo. Um homem sem domínio próprio. A primeira coisa que Neemias volta para edificar, quando esse povo sai da Babilônia: muros e portas. Muros no sentido de que não entram por qualquer lado. Eu decido onde entra e como entra e quem entra. Porque num muro eu ponho torres, eu decido a hora que está aberto, a hora que está fechado. Na porta, aliás. Muro não.
O muro rodeia a cidade inteira, não tem como você manter vigia em toda hora, em todo lugar. Então você define onde entra e por onde entra, consciente, entradas conscientes na minha vida. Isso aqui não entra, isso aqui entra. E portas, eu sou a porta. Quem que é a porta? Jesus. E a partir disso eu começo a controlar o que entra e sai da minha vida. Mas vão se levantar, vai, lê o livro de Neemias. Leiam, gente, essa semana. Esdras, Neemias. Vão se levantar, vão, para tentar barrar a construção do muro, porque o muro é o lugar mais fácil para se passar. Um ladrão, ele não vai pelo portão para entrar na sua casa. Ele vai pelo muro. Por quê? Porque o muro é mais extenso, é mais escondido, tem pontas para eu tentar entrar. O portão é o lugar mais óbvio, de maior foco. Eu preciso reparar esse muro. Brechas na minha vida por onde Satanás consegue passar toda hora e entrar e bagunçar tudo que eu estou tentando construir. Porta. Estabelecer essa porta, decidir quem entra e quem não entra nesse lugar. Depois vem Esdras, para começar a levantar o altar de novo, estabelecer templo e lugar de adoração. Porque sem muro e sem porta, a hora que eu estabelecer esse lugar de adoração e colocar os instrumentos de novo, eles entram no dia seguinte para roubar tudo de valioso que tem lá dentro. Todos os instrumentos de ouro, de cobre, tudo que vier eles levam. Tem gente levantando altar, sem se preocupar em levantar muro. Muro é caráter. Muro é vergonha na cara. Muro é saber o que eu tenho que fazer, o que eu posso e o que eu não posso. E todo mundo está louco para levantar altar, para ver o fogo queimar, para ver a presença de Deus vir. Às vezes até pode vir, mas o ladrão está só de olho esperando para entrar e arrebentar tudo. E por isso ele vive arrebentando sua vida. Por isso num dia você está dando glória a Deus, no outro dia você está amaldiçoando, a mesma boca que abençoa, no outro dia está cuspindo palavrão, porque os muros não estão estabelecidos, e eu estou lá querendo tacar fogo no altar. A ordem não é essa. Reconstrua os seus muros. Vamos ler o Salmo 51. Oh Deus, Deus é bom. Versículo 15. Davi caiu em pecado, arrebentou com tudo, e viveu com aquilo dentro dele por 1 ano. Aí vem o profeta e confronta Davi, e Davi não se desculpa. Mas a mulher que estava sem roupa, ele não fala nada, ele começa a chorar, e fala: errei, não precisa nem falar mais nada, eu errei. E ele vai falar com Deus. Sabe qual a preocupação de Davi com Deus? Não me tire tua presença. Eu abri os muros, Pai. Eu estava andando em cima de um muro que não era para eu estar, e aí eu vi o que não era para ver. Deus, arruma esse negócio. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te agradas de sacrifícios, senão eu te daria. Não te deleitas em holocaustos. O que Davi está ensinando aqui? O Senhor não se agrada de sacrifício e holocausto. Lógico que se agrada, foi Ele que pediu. Mas a continuação do texto: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Deus. Então ele está dizendo, o que te agrada de verdade é o coração e o espírito quebrantado. Abençoa Sião segundo a sua vontade, edifica o quê? Os muros de Jerusalém. De quem que ele está falando? Dele. Ele não está pedindo perdão para a cidade, ele está pedindo perdão para ele. Edifica esses muros, Senhor. Eu abri brecha no muro, e quando eu abri brecha no muro, entrou o pecado, e tocou naquilo que mais tinha valor, que era o lugar de adoração. Edifica os muros, Senhor, edifica os muros. Ele começa a falar de sacrifício, e fala: o Senhor não se agrada de sacrifício, o Senhor se agrada do meu espírito quebrado. Então, Pai, edifica os muros, fecha de novo as brechas. Versículo 19: então, depois dos muros fechados, te agradarás de sacrifícios de justiça, de holocaustos e ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos. Ou seja, Pai, antes de ficar vindo aqui te oferecer sacrifício, fecha os muros.
E depois que isso estiver fechado, eu vou me preocupar em ficar oferecendo sacrifícios para o Senhor. Porque senão, Pai, eu arrebentei tudo. E ao invés de eu correr atrás de arrumar, eu estou correndo para colocar boi no altar para o Senhor. Uma hora de oração, uma oferta. E não vai adiantar nada, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor me quer quebrantado, mas com o muro aberto, vão entrar a qualquer momento e arrebentar de novo. Por isso que é cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Porque não tem a ver com espírito, tem a ver com alma, com vergonha, consciente, culto racional. Vou fazer porque é certo. 90% das coisas que eu faço nesse lugar, e faço para Deus, não é porque eu estou sentindo, é porque eu sei em quem eu tenho crido. Tem que saber. E mesmo sem saber por que faz. Falei um negócio pro Celso hoje aqui. Deus falou para mim, eu estava ali. Ele falou, 1 ano atrás eu pedi para vocês construírem um banheiro, você lembra? Eu falei, lembro. Ele falou, está lá até hoje. Vocês não sabiam que é porque eu ia receber pessoas, mas está lá, vocês não ouviram. Por quê? Porque ficam querendo julgar o que Deus fala. Ah, eu não entendi, eu achei que era para isso. Ele não pediu para você entender, ele pediu para você fazer. Mas não faz, porque tem que entender. Ah, não estou sentindo. Então fica sentindo. E não cumpre seus propósitos. Você está esperando que o propósito é ir para a África. E o Senhor está falando propósito, cara, é você dar um pedaço de pão para esse cara que está na porta. E você está orando pela África e passa do lado do pobre do lado e fala, em nome de Jesus, eu vou para a África. Que vai para a África, cara? Você não ama nem o pobre que está do seu lado. É Abraão, vocês estão esperando receber terra. Que terra? É para limpar o lugar. Por isso vocês entram lá e faz só um barraquinho. E Satanás está batendo na sua porta todo dia. Todo dia, sua vida é pressionada por Satanás. A promessa de Deus é: as portas do inferno não prevalecerão. Satanás vai pegar os demônios e vai correr para dentro da casa dele e fechar a porta. E você vai para cima e meter o pé lá. Mas não, você está fechadinho dentro da sua casa e ele ainda soprando. Todo dia, você fazer campanha, porque eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo disso, eu não consigo pagar a conta. E Satanás só soprando. Vai, besta, corre, medroso. Porque eu não entendi nada. E eu corro para estabelecer muro, para estabelecer sacrifício no domingo para Deus. E a semana inteira com o muro aberto. A semana toda. O que a gente falou ontem, tentando conservar coisas dentro de você, acha que você pode colocar a Agag na coleira. E a Agag tem que morrer. Não adianta, cara, você achar que no dia seguinte você vai enganar alguma coisa. Davi não está preocupado em fingir para os outros que está bem no dia seguinte. Ele se tranca num quarto e se rasga de chorar durante uma semana. Ele não está assim, sai da sala de... Como é o nome do profeta? De Davi? Natan. Ele não sai da sala de Natan e fala, deixa eu limpar o rosto aqui, vou comigo lá fora. Porque eles não veem igual Saul faz. Nada, o reino inteiro fica sabendo que aquele homem está arrebentado e se arrependendo. Ele não está preocupado em sair dizendo, vamos ter mais sacrifícios para o Senhor agora, eu já me restaurei. Que nada, eu estou arrebentado, cara. Mas Davi, tem decisão para tomar. Que tomar? Eu não vou sair desse quarto enquanto esses muros não forem restabelecidos. Não estou preocupado com o que vão ver. Eu preciso arrumar as coisas na minha vida, porque senão daqui uma semana acontece tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E você acha que Deus vai pôr autoridade na sua vida? Não vai, porque você vai envergonhá-lo com essas quedas. Então, por misericórdia, ele segura. Porque depois que ele dá autoridade para Saul, ele tem que matar Saul. Depois que ele dá autoridade para Moisés, ele tem que falar, Moisés, você não pode entrar. Se qualquer outro tivesse feito isso, não teria problema. Mas você me representa, cara, eu preciso ser. Você é exemplo. Você tem que ser mais pesado no negócio. Então por isso que Deus não dá. Se eu der agora, eu te queimo, eu queimo a bala antes da hora, porque você vai bagunçar com isso tudo. Por isso que às vezes ele me tira, ele me esconde, me mata, para não queimar a bala que ele tem. Porque Deus perdoa, o homem não perdoa. Se o irmão cai em adultério aos 18, 19, 20, 22 anos, Deus perdoa? Perdoa. E com 30 Deus consegue pegar esse homem e restaurar ele, e levar ele para as nações, tá? Esse homem foi para as nações, e aí ele cai no adultério. Ele consegue? Não. Mas Deus perdoa sim, mas o homem não. E Deus está te levando para homens, e não para deuses. E se é para homens, você tem que representar Deus diante dos homens.
Não adianta, cara. Tem gente que... E muita gente já chegou, e eu sei que a palavra de Deus é que milhares chegarão, mas não adianta sair da Babilônia para chegar aqui e querer oferecer sacrifício. A primeira coisa é entender paternidade. Entender o que é sacerdócio que libera a paternidade. Entender que primeiro é muro, não é altar. É arrumar a vida. É arrumar jeito que cria filho. É arrumar jeito que se relaciona com família. É arrumar jeito que se relaciona com seus negócios. É fechar toda a brecha de Satanás, para depois oferecer sacrifício no altar. E que todas as nações venham de volta para Jerusalém, como vinham no tempo de Salomão, para ver a sabedoria e ver a glória de Deus ali dentro. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sim, em Ageu. Só que sabe como era a casa de Ageu? De madeira. O altar que foi construído em Ageu era de madeira. Nem se compara com o que era lá. Por quê? Porque é assim que se começa a construir a segunda casa. Sabe o que é madeira na Bíblia? Homem. Essa casa começa a ser construída com coisas humanas, com toque no seu trabalho, com toque no jeito que você fala com seus filhos, com toque no que você fala para o seu marido. É assim que se começa a construir a segunda casa. A primeira era com pedras. A primeira falava de lei, pedras. A segunda fala de homem, Cristo. É feita no toque, é modelada por mãos, é talhada. Por isso que Cristo era carpinteiro, porque ele veio tratar de gente, ele não veio tratar de Deus. Eles já tinham Deus. Ele veio ser Deus em pessoas e não Deus para pessoas. Fica de pé, vamos orar. Não sei nem como acaba isso. Você quer chorar, você quer deitar, faz o que você quiser, fala com Deus. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. O Senhor não despreza, querido, o seu quebrantamento. Nunca, 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 nunca. Mas é um quebrantamento de pecado, ou um quebrantamento de vergonha. Não, Ele não despreza o seu quebrantamento. Nunca, em nenhuma situação. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai amado, sobre os seus filhos, Pai. Que o Senhor venha sobre nós, Deus. Que o Senhor nos ensine, Pai, a nos mover sobre aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor nos ajude a voltar no começo, Senhor amado, a buscar o propósito no sacerdote, Pai. Assim como Davi descobriu que não era pastor de Samuel, que nós possamos descobrir, Senhor, o que nós somos, Deus amado, através de paternidade manifesta pelo Senhor na terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu vento, Pai, testifique Tua palavra dentro de nós, Senhor. Que o Teu Espírito sobre o qual nós vivemos hoje, Pai, Espírito Santo de Deus, sobre o qual nós nos movemos nos dias de hoje, que o Senhor testifique dentro de nós isso, Pai. Que o Senhor nos ajude a voltar, Pai amado, para o nosso destino, Pai. Que nós possamos entregar governo, do Pai amado, e assumir governos, Pai, debaixo da direção do Espírito, Pai. Que
nós possamos ser constantemente guiados, Pai, pelo governo do Espírito, Senhor. Davi, que é o modelo de adoração, queridos, quando você vê a forma como ele entendia, Davi se movia, movido pelo Espírito mesmo sem saber. Quando Davi começa a edificar a casa dele, que ele se torna rei de Israel, a Bíblia diz assim: assim habitou Davi na fortaleza, que era a cidade de Davi, e lhe chamou cidade de Davi. E Davi foi edificando ao redor, desde Milo até dentro. Ou seja, Davi edificava de fora para dentro.
muralhas, caminhos, até que chegou dentro. Esse é o caminho de edificação da casa. É de fora para dentro. Não é o Espírito te tomando e modificando do lado de fora. Você começa a edificar o lado de fora, até chegar ao lado de dentro, para que o Senhor possa construir o que Ele tem construído do lado de dentro, e que isso não seja tocado depois. Sempre que Deus fala de unção, ungir, quando Deus ungia, falando desse propósito aqui, chamar para o propósito não tinha nada a ver com dar um diploma para assumir algo. Chamar para o propósito, revelar propósito, significava contar para a pessoa, revelar para a pessoa o que Deus tinha na vida dela. Isso era ungir. Quando Samuel visita Davi, para ungir Davi a rei, ele não está falando assim para Davi: Davi, vamos embora, você vai assumir o trono. Ele está derramando óleo em Davi, falando assim: eu estou te contando que você vai ser rei. Você entendeu? Entendi. No dia seguinte, Davi acorda às 6 da manhã e vai cuidar de ovelha, por muito tempo, até que um dia ele vai, mata Golias, e aí ele vai morar na casa de Saul. Para quê? Para tocar instrumento para Saul. Depois ele vai guerrear as guerras de Saul. Depois ele vai para o deserto, mas ele foi ungido 7, 8 anos antes de estar pronto para o trono. Ele foi ungido, porque a unção, ela é só um sinal, um reconhecimento público, a manifestação para o lado de fora do que espiritualmente Deus já estabeleceu. É só isso. Então, por isso que quando uma igreja te fala, faça um seminário, quando você terminar esse seminário, o diploma que você recebe é a hora na cabeça, e fala: peraí, tem nada a ver com chamar de Deus. Chamar de Deus, Deus sinaliza. Samuel já era ungido desde o berço. Isso não quer dizer que ele estava pronto para alguma coisa, e nem que ele ia cumprir. Saul foi ungido, mas não cumpriu. Isso só quer dizer que Deus pede: manifeste aos olhos do lado de fora o que eu fiz, ainda que para juízo, ainda que um dia seja indesculpável de que não sabia o que eu queria na vida dele. A unção, ela é só um sinal de responsabilidade, é só isso. Não quer dizer que você unge e amanhã alguém vira pastor, que você unge e amanhã essa pessoa é isso. Não é nada. Ó, Deus mandou te falar e jogar óleo sobre sua cabeça, que esse é o propósito que Ele tem para sua vida. Daqui para frente, se prepara, se entregue a isso, ou não, é entre você e Deus. Deixa eu te contar uma coisa: Samuel não viu Davi virar rei. Samuel não preparou Davi para ser rei. Deus não falou: vá preparar, Ele falou: vá para lá ungir. Nem Samuel nunca questionou: mas esse menino está pronto? Deus falou. E por que ele não perguntou? Porque não tinha nada a ver com estar pronto. Tinha a ver com separar, com marcar, com avisar. Isso é o que Deus tem para a sua vida. É só isso. E Deus pode me levar para ungir pessoas pelo mundo todo. Isso não quer dizer que eu estou determinando algo na vida da pessoa, só quer dizer que eu estou comunicando a ela: ó, isso aqui é o que o Senhor falou bem para a sua vida. E conforme Deus vai revelando, você vai fazendo, você vai deixando esses sinais, conforme Deus vai pedindo. Porque Davi era rei desde quando? Desde o ventre. No ventre da minha mãe tu me formaste, meus dias já estavam escritos. Mas aquilo foi revelado para Davi quando ele era moço. Só isso. Deus pediu para ungir um pastor aqui hoje. O Miqueias está aqui, e eu vou ungir o Miqueias hoje. A gente já suspeitava há muito tempo que ele era pastor, mas Deus não falou nada, então vamos andando. Na hora que Deus falar, a gente moe a cabeça dele. O que a gente está fazendo aqui hoje é sinalizando no mundo espiritual, deixando uma marca sobre a cabeça dele. O que vai mudar na vida do Miqueias amanhã? Nada. Aos meus olhos nada, aos seus nada. O que vai mudar é como ele vai lidar com isso daqui para frente. Quem é muito é dado, muito será cobrado. Ele passa a ter responsabilidade diante de Deus de como ele vai conduzir isso. Pode ser que ele nunca suba nesse púlpito como um pastor, que Deus vai levar ele para outro lugar do mundo, que Deus vai colocar ele na mão de um Saul para tratar dele, não de Samuel. Pode ser. Vocês precisam entender isso. Isso não tem a ver com capacitação. Quem dá capacitação é Deus.
E principalmente quem capacita é o coração dele se abrindo para ouvir Deus através de quem Deus trouxe ao redor dele. Amém, gente? Coisas que às vezes eu gosto de testemunhar para fortalecer sua fé. Às vezes a gente acha que quando alguém flui em Deus ou fala algo, a gente olha e fala, nossa, é o super-homem. Eu lembro que eu tinha na minha Bíblia escrito o nome de uns pastores que eu queria ser igual. E não queria ser igual como pastor, porque eu nunca me achei digno de pregar. Mesmo depois de Deus me chamar para o ministério, me chamar para pregar, eu falo, não, eu não fui chamado para isso, eu não sei falar. Ontem à noite eu fiquei na sala, dormindo e acordando e clamando diante de Deus que eu não sabia o que ia pregar hoje. Vocês devem olhar e falar, nossa, o Senhor tomou ele ontem, esse homem sabe que nada. Eu acordei umas 3 vezes da meia-noite, às 2, e eu acordava, Deus me dá uma palavra que eu vou falar, e pegava no sono de novo e voltava. A Bel foi me chamar, vamos para a cama. Eu fui para a cama, falei, o Senhor sabe, não quer falar, não fala. Eu sabia que era algo sobre isso, e aí eu cheguei ali, rabisquei as 3 frases, e Deus começou a falar os negócios, falei, vai sair, porque é Deus que faz tudo em todos, o vaso só tem que estar vazio, quem derrama óleo é Ele. Então quando você acha que você não consegue, eu não sei nem falar com Deus, eu também não sabia, você vai amadurecendo nele, e aprendendo a confiar que na hora certa vai vir. Eu estou aqui falando, Deus, eu vou fazer um seminário para pastores na África, eu não sei nem que eu vou pregar, e depois de hoje, vou descobrir na hora. Eu só tenho que me manter vazio, cheio dele, porque a hora que tira a tampa, sai o cheiro na sala inteira. Você não precisa nem fazer nada, o cheiro já vai. Vamos orar, gente? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, Pai. Obrigado, o Senhor é tão bom e tão generoso com a gente, Pai. O Senhor é tão generoso com essa casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, pela tua graça, Pai, pelo teu amor, Deus, pelo teu carinho, Senhor, com a gente. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor tem trazido, tem cuidado e tem tocado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós já temos a tua palavra, Pai, sabemos que o Senhor vai cuidar dessa casa, Senhor, enquanto eu não estiver aqui, Deus. Que os filhos vão cuidar das coisas, Senhor amado. Que o teu Espírito, Senhor, não nos deixe. Que os teus anjos habitam ao redor desse lugar, Pai amado. Que seja o Senhor a ministrar nesse lugar, Pai, como sempre é. Que seja o governo do teu Espírito, como tem sido até hoje, Pai. Que o Senhor nos leve e nos traga em segurança, Pai. Que todo o propósito que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo para aquela nação comece a se cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Pai. Nos dê sabedoria para nos movermos, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Gente, eu vou falar só uma coisa. Desde que eu me converti, eu decidi que todo ano eu não ia mais fazer festa de aniversário, eu ia fazer um culto de ação de graças. Meu aniversário é terça-feira, quando eu vou para a África. Amanhã à noite a gente vai fazer um culto aqui,
de ação de graças. Você está convidado, se você não tiver compromisso, quiser vir, procura o Caio. Eles estão organizando as coisas de como a gente vai fazer. Mas sinta-se muito bem-vindo para estar aqui. Amém? É um culto, tá bom? Deus abençoe a gente.